Quero conversar com você um pouquinho sobre a oração na célula. A oração na célula é muito importante. Toda célula, as pessoas ao sair daquela célula, elas têm que ter a convicção de que elas tiveram um tempo de oração, que ali foi um local de oração, que ali foi uma reunião onde eles puderam abrir o coração para conversar com Deus e conversar e colocar diante do Senhor as necessidades do coração deles e da família e assim por diante. Então, como mobilizar a célula? Então é preciso ficar bem claro que existem dois momentos para nós orarmos na célula. O primeiro momento para orar na célula acontece no início da célula. Então, antes de fazer a dinâmica, você se reúne o pessoal ali e já tem um tempo de oração, é um clamor, onde você vai estar repreendendo toda a intenção de Satanás, toda a opressão sobre as pessoas da célula, toda a intenção de Satanás de impedir da gente ter uma boa reunião na célula. Nós vamos estar clamando ao Senhor para que guarde a nossa família, os nossos filhos, aqueles que foram impedidos de estar na reunião, pelos novos convertidos, aqueles que estão sendo discipulados, evangelismo. Então a gente vai estar ali clamando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre eles. O segundo momento é no final da célula. No final da célula, não é você quem conduz. No início é você quem conduz esse momento de oração. Mas no final da célula, você vai estar dando uma possibilidade, uma oportunidade de todos orarem. Então é um momento de intercessão. Nessa altura, todos já sabem sobre o que vão orar, né? Então eles você já realizou uma dinâmica onde é possível as pessoas saberem quais são os motivos de oração. Por exemplo, que dinâmica? Você pode ter uma carta de sapato em volta de um papel do presente, onde eles vão escrevendo em papeizinhos e colocando ali dentro os motivos de oração, certo? Então é uma maneira deles de se guardar. Daí, por exemplo, você pode fazer a caixa de sapato passar entre todos e cada um tira 2, 3 motivos de oração, oram, de repente, se houver tempo hábil, vocês fazem rodar de novo a caixa de sapato por novos motivos de oração e assim por diante. Então é uma maneira de fazer isso. Tem pessoas que fazem com um caderno, cola os bilhetinhos no caderno e as pessoas folheiam. Eu gosto mais da ideia da caixa de oração, tá certo? Ali na caixa de oração pode ser tanto motivos de súplicas, como também de louvor e de gratidão ao Senhor, tá bom? O que mais? Você pode separar, usar, por exemplo, a ideia de trios. Então, nunca duplas e nunca mais do que 4, 5 pessoas. A ideia de 3 pessoas, de 3 em 3 em 3, é uma boa ideia porque o grupo não fica grande, também não fica pequeno demais. Dupla não é bom quando tem homens e mulheres, porque às vezes pode ficar uma visitante mulher com um visitante homem, e aí gerar constrangimento não é bom. É bom que tenha 3, porque daí neutraliza esse constrangimento. E também é um grupo pequeno, tá bom? Para orar, e todos oram, porque se você divide toda a célula de 3 em 3, todos acabam orando e o tempo fica curto. Então é muito legal a ideia de 3. Uma outra maneira também de você fazer isso é mobilizando homens de um lado e mulheres do outro, e aí você mobiliza todos para orarem, né? A ideia, por exemplo, da caixa de sapato, passando antes de eles começarem a orar, é uma boa, porque quando eles forem orar, eles já sabem sobre o que vão estar orando. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Uma outra ideia também é pegar cartaz, né? Botar um cartaz na parede e deixar que todos escrevam os seus pedidos naquele cartaz. É uma ideia bastante interessante. Eu ainda prefiro a caixa de motivos de oração. Agora, isso acontece no final. O tempo geralmente é no máximo 5 minutos, 7 minutos, não mais do que isso, tá bom? Deixa eu dizer uma outra coisa. É importante que todos orem. Não constranja o novo convertido a orar, tá certo? Diga para eles que eles fiquem à vontade, não precisam orar, mas é importante que eles apresentem os motivos de oração. Se por acaso você não for usar a ideia da caixa de sapato, quiser diversificar um pouquinho e quer dar a oportunidade de cada um fazer seus motivos de oração, faça isso só no final da célula. Aí você vai perguntar a cada um qual o motivo de oração, de gratidão ou de súplica por uma batalha, uma luta, uma bênção, um pedido de bênção, um agradecimento de bênção e assim por diante, tá certo? Então você vai fazer isso no final. Deixa eu ver o que mais.
Se você for coletar na hora, dar oportunidade na hora das pessoas fazerem isso, então veja bem, na hora que uma pessoa apresentou o motivo de oração, você já escolhe alguém, então você, irmão, vai orar. A outra pessoa apresentou um outro motivo de oração, daí você já delega, você pode orar. E assim você vai distribuindo os motivos de oração. Quando você for dividi-los em trios, então o que vai acontecer? Você não vai ter dificuldade nenhuma, porque eles já sabem cada um quais são os seus motivos de oração, tá bom? E ninguém vai ficar com aquela sensação, pô, eu fiz um pedido de oração e ninguém orou. Por quê? Porque você já delegou para alguém para orar, tá certo? Na frente dele, então isso fica mais tranquilo, mais resolvido. Além de orar dentro da reunião da célula, a célula pode orar em outros dias, e outros horários e outros momentos. Por exemplo, a célula pode fazer uma mini vigília, né? Numa sexta-feira à noite, por exemplo, das 9 até a meia-noite, das 10 até a meia-noite. A célula pode ter uma reunião diferente, né? Fazer um dia só de oração, por exemplo, naquele dia vai ser diferente, vamos ter a ceia, por exemplo, e nós vamos só orar, é uma outra ideia, ou fazer num outro dia de oração. Não é bom que esse momento diferente da célula aconteça todas as vezes, porque deve ser exceção e não a regra. Agora, você pode separar um outro dia também para mobilizar a tua célula, por exemplo, para fazer uma marcha de oração. Sai com a tua célula em volta da vizinhança e comece a clamar, orar enquanto vocês estão caminhando na rua, né? É uma boa ideia também, né? Vão próximo do hospital, vão orar, vão na praça, vão orar, em volta da igreja vão orar, em volta do bairro, em volta da casa onde está aquela célula normalmente se reúne, para que Deus abençoe aquelas famílias. Então, o líder da célula vai dando comando, vai tocando o shofar que Deus lhe deu, que é a sua própria boca, e vai conduzindo em oração, e o povo vai de 3 em 3 caminhando e orando, tá bom? É uma outra ideia para mobilizar orar. Uma outra ideia para mobilizar a tua célula e orar é manter um plantão de oração, uma espécie de SOS de oração. Qual é a ideia? O SOS, o plantão de oração, é só para situações de emergência. O irmão bateu com o carro e precisa que a célula esteja intercedendo. Ou o irmão caiu de moto, precisa de alguém que esteja intercedendo. Surgiu uma situação de emergência, assim, que envolve alguém da célula, então tem que ter um SOS de oração. Como é que funciona? Cada um dá o seu celular e você faz uma espécie de corrente. Por exemplo, fulano de tal, sempre quando ele fizer parte da SOS, ele vai ligar para o telefone tal. Aquele do telefone tal vai ligar para o outro telefone. E assim fazendo, vai haver uma corrente, né, como se fosse uma corrente elétrica, que todos vão ser acionados. Tá bom? Se um elo da corrente for interrompido, aquela pessoa não conseguiu ligar para o próximo número que ele deveria ligar, então ele liga para o número seguinte, e aí aquela pessoa vai ligar para os próximos. Por isso é bom que você tenha uma sequência de quem está naquele SOS, naquela corrente, naquela sequência de celulares, e que eles sejam instruídos, tá certo? Então, assim você vai mobilizando a tua célula de oração. O SOS não é para fazer isso sempre, é só em situações de emergência, de urgência, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Também tem a ideia do relógio de oração. Qual é a ideia do relógio de oração? Por exemplo, a cada 6 horas a tua célula tem alguém orando, então você faz a escala, 4 vezes 6, 24, então tem 4 pessoas orando, você pode fazer isso, então se divide a tua célula nesses 4 períodos, ou a cada 3 horas vai ter alguém da célula orando, então você faz a tua escala, né? Ou a cada 1 hora né, vai ter alguém orando, depende da quantidade de pessoas da tua célula. Eu gosto da ideia de ser assim, de 6 horas, né? Porque a célula não é uma grande quantidade de pessoas, e aí todos oram. Ou então você faz o seguinte, são 24 horas, então uma pessoa pega 1 hora, 2 horas e vão fazendo isso. Se der para fazer, se não, meu irmão, apenas uma ideia. Claro que quando você for orar, a pessoa vai começar a orar e vai durar ali orando 3, 5 minutos, não significa que necessariamente nesse caso ela tem que orar 1 hora de oração. O fato de ter o relógio não é que ela tem que orar 1 hora, mas apenas ali uns 5, 10 minutinhos de oração, tá bom? Ficam aí essas ideias e outras virão. Use da criatividade que Deus deu para vocês, mas não cessemos de orar. É muito importante que a célula esteja sempre enfatizando e despertando a oração. Se você, líder, quiser
compartilhe esse vídeo também com o pessoal na reunião da tua célula, faça um treinamento com eles e mobilize o teu pessoal nesse sentido para usar essa célula, para usar esse vídeo para se mobilizarem em oração na tua célula. Que seja a tua célula uma célula que ore, em nome de Jesus. Deus te abençoe.